Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com meu amigo Paulo Sampaio. Tudo bem, Paulo? Tudo bem você, Hudson? Bom te ver. Bom te ver Sempre. também. Prazer em revê-lo aqui. Primeira vez aqui no nosso programinha aqui Bom e prazer. tal. Obrigado. Paulo, nosso aqui no Investimento à Beça, a gente fala de mercado de capitais, investimentos, e hoje a gente vai ter uma conversa bem bacana contigo sobre índices, benchmarks, ETFs e por aí vai. Gestão passiva. Gestão passiva. Mas antes eu queria que você se apresentasse para o público. Quem é Claro. Paulo Sampaio? Então, Paulo Sampaio, estou hoje como diretor sênior da S&P Dow Jones Índices no Brasil. Então, eu cubro Brasil, Chile e Argentina, Cone Sul. Até Latam, praticamente. Bem aí no norte da América do Sul. Os mercados principais, obviamente, são México e Brasil, né? Brasil, principalmente com o mercado local. E estou na S&P desde 2015 e fui contratado para fazer esse mercado de ETF aqui no Brasil decolar, né? Então, é um desafio grande. Estamos aí há 10 anos, acho que está começando, os resultados começando a aparecer. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente vai falar de ETF, vamos começar com o princípio baixo, até para o pessoal entender e tal, porque a gente aqui no Brasil fala, o ETF é um fundo passivo, porque o ETF não é bem fundo e tal, mas vamos começar falando um pouquinho de índice, que eu acho que é a natureza, né? Sim. Você precisa... O que é um índice de mercado? Todo mundo conhece o Bovespa. Você falou, Isso. o pessoal não sabe direito como calcula e tal, mas o Bovespa ele tem uma noção do que é. Vamos começar explicando um pouquinho o que é o índice, por que ele é importante? Então, o índice é uma cesta de itens que você quer... Quando você quer medir alguma coisa, né, qualquer segmento, o índice é muito apropriado, porque ele, na verdade, é uma cesta de itens que vão compor esse universo que você quer medir. Tá. Então, vamos pensar aqui em inflação, né? A inflação no Brasil sempre se mediu através de crescimento de cesta básica, né? Tá então, até 8 salários mínimos, qual é a cesta básica desse público? Essa cesta é composta de itens de alimentação, itens de higiene, itens de limpeza, coisas do gênero, né? E aí, obviamente, você distribui o peso disso. Quer dizer, quanto que a pessoa gasta nessa faixa de renda, quanto mais a pessoa gasta, normalmente, em alimentação. Então, digamos, 60% alimentação, 20% higiene pessoal e 20% limpeza, só para a gente ter assim, bem básico, né? Então, nós compomos a cesta com essas 3 linhas de produtos, e aí dentro de cada grupo de produtos, você tem lá, dentro de alimentação, tem arroz, feijão, café, açúcar, sal, uma proteína, frango, peixe, carne, enfim. E aí isso vai tendo um peso dentro do seu orçamento, vamos dizer assim. Então, o índice ele representa essa cesta de produtos. Então, quando a gente fala de Ibovespa, o que a gente está olhando? A gente está olhando um grupo de empresas que tem relevância dentro do mercado, né? Que tem tamanho, que tem liquidez, e essas empresas, então, são representadas através de pesos dentro do índice. Então, a Petrobras, uma Vale, enfim, um Itaú, enfim, tem uma série de empresas aí, que eu não vou ficar detalhando individualmente cada uma, mas cada uma tem um peso. E aí a mesma coisa que a gente imagina, voltando à questão, o exemplo da cesta básica, a inflação subiu. Então, digamos, o feijão aumentou muito de preço. O feijão vai passar a ter um peso maior na sua despesa, né? Se você mantiver o consumo daquela quantidade que você está habituado. Certo. Então, você provavelmente vai ajustar a quantidade de feijão dentro da sua cesta básica. Então, sei lá, o feijão ocupa 0,8%, você reduz para 0,5%, para 0,5% para você manter, vamos dizer assim, o poder de compra daquela sua cesta, daquele seu consumo, né? Tá. Então, o índice é isso, né? O índice, na verdade, ele é um termômetro, vamos dizer Isso aí assim, que né? uma temperatura Isso, do exatamente. mercado. Então, o índice é isso, ele mede essa temperatura. Se ele é acima de 36,8, é febre. Ou seja, o mercado está aquecendo, né? Abaixo, né, é hipotermia, então você tá esfriando, né, vamos dizer assim. Então, é isso, o índice é uma referência, é uma cesta de itens, né? No caso, ações ou títulos, o que for.
E o ETF é exatamente, já entrando na questão do É, ETF, né? O ETF, na verdade, é um fundo de índice negociado em bolsa. é fundo de É índice. um fundo de índice, né? Tá, O ETF tradicional, o ETF passivo, né? tá. É que hoje agora tem os ETFs ativos, mas o ETF passivo, ele é em cima, é um fundo de índice que roda um ETF associado a esse índice. Tá. Então, Então, assim, por exemplo, a S&P, desculpa, eu sempre isso, chamo de Standard Poor's. A S&P, por exemplo, ela calcula índices. sim, Então, os ETFs fazem carteiras que esperam esses índices. Como é que exatamente, é? Então, exatamente, isso. Então, falando um pouquinho da S&P, a S&P, S&P Dow Jones Index, tá. é uma empresa do grupo S&P Global, que tem ratings ainda, tem market intelligence, tem várias empresas, e a gente é responsável pela parte de índice. Então, a Tá. empresa só faz cálculo de índice. São cerca de 700 mil índices Hum? calculados diariamente em 70 mercados no mundo. 700 mil? 700 mil índices. 25% mais ou menos disso, 20 a 25% mais ou menos em tempo real. Né? Então, S&P 500, por exemplo, o Dow Jones Industrial Average, que são os grandes índices S&P que 500 estão. em tempo real. Sim, é calculado em Ah, tempo legal. real. Aprendi a novidade, hein? Exatamente. É como o Ibovespa. O Ibovespa é em tempo real. Espelha. O Ah, é que S&P a gente 500 vai ver ele o espelha fechamento, as né? 500 empresas, exatamente, Tá, as 500 empresas, tá. maiores empresas americanas. Né? Então, esses índices são calculados pela S&P e a gente licencia esses índices. Nem todos, longe de serem todos os índices, possuem produtos associados. Né? Então, assim, parece é um número, realmente é um número muito grande, mas quando você fala assim de dividendos, o próprio S&P 500, você pega o S&P 500 é calculado em dólar, em reais, em dólar canadense, em euro, Ah, tá. em pounds inglesa, em ien, em franco suíço. Então, o mesmo índice é calculado de diversas formas. Ele é calculado em tempo, em total return ou price return. Então, tem as suas características diferentes cada índice. Mas você tem uma família gigante de índices que representam 70 mercados, né, e os mais diversos ativos que você possa imaginar. Ações, Aqui no títulos Brasil de vocês renda têm uma fixa. parceria, se não me engano, com a B3. Vocês Isso, fazem sozinhos, exatamente. tem só com B3, mas alguns índices também locais, né? Sim, sim, sim. A gente Tá, tem índices locais com a B3 e temos os índices próprios nossos de mercados tá. internacionais ou ainda no próprio mercado local. Esses índices, então, são licenciados para produtos. Então, pode ser um fundo indexado, simplesmente, que é o fundo tradicional, fundo passivo. Pode ser um ETF, que aí é um fundo listado em bolsa e negociado em bolsa. E pode ser um como é que se diz, um fundo estruturado, pode Tá. ser um COI, pode ser uma coisa É desse verdade, tipo, você pode né, usar, que né? você usa os índices como referência. Então, o índice ele é uma referência, né? O que a gente costuma dizer é que você não vai estar no pior do mercado, nem você vai Tá. estar no topo do mercado. Você vai estar ali da média para cima, você vai estar alcançando. Por isso que a gente tem um estudo que se chama SPIVA, o SPIVA é S&P índices versus fundos ativos. Então, é uma comparação dos índices da S&P com fundos ativos. Tipo Então, assim, vamos naquele pegar. mercado, tem o Exatamente. Então, a gente pega o mercado americano, por exemplo. Aí você pega lá os fundos de large cap, né, que são as grandes empresas. Aí você compara com o S&P 500. Desses fundos, sei lá, aí você tem um universo gigante de fundos, 1.000 e tantos, 2.000 fundos. Quantos desses fundos passaram o S&P, ou seja, bateram o S&P? Aí o S&P 500 passa a ser o que a gente chama de benchmark, que é o termômetro, é isso é o aí. 36,8, Tá, né? então, Então, acima de 36,8, o cara bateu o benchmark, bateu o S&P 500. O S&P rendeu, digamos, 15%, o fundo bateu 17%, ou 15,1%, ele superou. superou. Quem ficou abaixo, que é normalmente a maioria, né, não bateu o benchmark, né? Tá. Então, esse estudo ele mostra isso em diversas regiões do mundo. Em A gente diferentes tem janelas histórico também? 15, 5 20 anos? anos. Ah, tá bom, 1, tá. 3, 5, 10 e 15 anos. No Tá. mercado americano, acho que a gente chegou a 20 anos já. Mas no fundo, assim, o histórico é mais ou menos o mesmo.
num período de um ano, normalmente, no mercado americano, 80% dos fundos não batem o benchmark, 20% bate. No caso do mercado brasileiro, no último ano, 90% não bateu, 10% bateu. Entendeu? Então, isso é mais ou menos de acordo com o ciclo. Às vezes acontece de um mercado chegar a 60%, Tá. abaixo do benchmark, 40%. Então, se você é um investidor individual, um investidor que está buscando preservar seu patrimônio, né? Você está pretendendo investir em várias classes de ativos, o investimento passivo é uma opção interessante, o ETF é uma opção interessante porque ele está na linha média, ele é o benchmark. No longo prazo, as coisas devem meio que se equilibrar, né? Porque assim, o ano você bate, o outro ano você não bate. É difícil bater sempre. Se você está sempre na média, no longo prazo, a tendência, eu acho que é você compensar esses picos e vales, né? A tendência, se você, mas ainda assim, se você olhar no universo de 15, 20 anos, ainda é um Eu acho que em 15 muito expressivo o número de fundos que não bate. Porque assim, não, mas porque quando você vai dar 15 anos na média, provavelmente você não vai ter tantos picos que sim, vá, entendi, exatamente. Exatamente. vai ter tantos picos assim que vá compensar. Você se deslocar do mercado para fazer uma alocação muito diferente, achando que Sim. vai. A gente tem um outro estudo que a gente chama de Persistent Scorecard, que ele é, na verdade, scorecard, né? Ele é ele mostra quem é que está no último quartil Acima, aqui. acima, Tá. né? Então, ou seja, desses fundos que não que bateram o S&P 500, por exemplo, vou pegar como universo, né? 10% dos fundos. Quantos desses fundos repetiram essa performance ao longo dos anos? Ficaram naquele quartil superior. Isso, Tá, exatamente. 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Quando chega nos 5 anos, já praticamente zero. tá. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. Então, a gente diz, é muito difícil na indústria ativa você encontrar aquele gestor que te dê o alfa, né, de forma persistente. Entendeu? Então, de novo, a gente acha que a indústria, e essa é a minha percepção, né, a indústria passiva é um instrumento ideal para o investidor médio, o investidor Tá. em geral. Né? Porque permite você formar estratégias, né? Então, asset Por conta allocation, própria, essa é um ponto um pouquinho. construção de portfólios, né? Então, aí, de novo, você pode começar a pensar num conceito de índice, de índices, né? Índice, Então, índice. é o índice da minha carteira. Então, eu Ah, vou ter aqui como é que a minha carteira está distribuída. Sei lá, 40% renda fixa, 20% em equities, 10% em multi-assets, 5% em commodities, né? Ouro, 5% em cripto, e aí você vai montando essa carteira. Você tá. vai balanceando de acordo com o momento econômico. Tanto é que a gente tem índice, inclusive, que faz isso, que é chamado Economic Cycle Rotator. Então, é um É, índice que ele, de acordo com o ciclo econômico, ele vai mudando os fatores de investimento. Isso é vou mais o aproveitar e mercado. fazer aquele pedido. Se tiver material sobre isso, manda, por Com favor, hein? certeza, com Me manda. certeza. Isso é Esse para índice é dar aula. super interessante. Interessantíssimo. Eu não sabia Esse disso, não. índice ele é muito utilizado para produtos estruturados, né? Então ele é uma cesta, é um índice de ações e, digamos, o momento é de crescimento das empresas, né? Então é growth. Então são as empresas, ele busca as empresas que estão Então, para mim, no ele precisa. momento Só desculpa te cortar, mas crescimento. para ele precisa ter uma aposta em qual é o momento do ciclo, que não é fácil, né? Pois é, mas aí ele usa várias, diversas variáveis que, por exemplo, o Fed americano utiliza nas suas análises. Tá, Então, tem lá, o índice ele é montado a partir de 90 fatores que o Fed americano, é como se a gente pensasse aqui no Copom, tá. entendeu? Quais são os itens que o Copom está olhando, né? Que o Banco Central olha para definir a atividade econômica, né? Então, é uma atividade mais lenta, de queda, é uma atividade de alta performance, como é que é isso, né? Então, esses indicadores vão demonstrando Tá. esse ciclo, né? E aí você vai roteando A a carteira. aplicação da carteira nessas empresas. Então, por exemplo, no momento em que você tem atividade econômica crescendo,
dividendos é uma estratégia interessante porque as empresas vão estar pagando mais. Tá. Então, você faz um roteamento na carteira para ter um peso maior em ações de dividendos. Por aí vai. No Olha, momento que você tem um ciclo de queda, você quer, de repente, se aproveitar ou correr para aquelas empresas que são as empresas que pagam dividendos ou empresas que têm um o histórico consolidado. consumo, por exemplo, está um momento cíclico, está Exatamente. renovando, o consumo vai Isso, bem. exatamente. Ah, Então você vai fazendo os ajustes através mas assim, não tem achismo, entendeu? Não é bota o dedo para tá. cima, entendeu? Você tem um Isso conjunto de até me, indicadores até me que desculpa, os indicadores têm juros. eu vou mandar para você. Tá. É bem interessante. Então, assim, tem essa indústria, é uma indústria no mercado americano muito consolidada, né? O mercado americano hoje está na faixa de 14 trilhões de dólares em ETFs, né? Só em ETF. E aí, assim, a indústria americana é engraçado porque até 2008 o mercado de ETFs nos Estados Unidos era pequeno, Hã? relativamente pequeno. É. Então, a Só partir de 2008, quando a, pós-crise. a crise do mercado, né, Ah, o investidor começa a perceber que o ETF é uma saída interessante porque tem FIIs mais baixos, risco mais controlado, liquidez maior, porque ele é negociado em bolsa, né? E o ETF tem dois estágios de liquidez que eu acho que é super interessante. Tem a cota que você negocia e, em último caso, se o mercado tiver um estresse, você pode vender a composição da carteira. como assim? Você vende as ações. Ah, tá Né? bom. Então, você é o que chama você destrói a cota. Né? Então, na verdade, você começa se não tem negociação do mercado para aquelas cotas do ETF, você começa a negociar o que está debaixo do índice, né? O que Tá. está O os gestor começa a ativos, vender os exatamente, ativos. exatamente. Ele começa a se desfazer do ativo para poder se adaptar a um rebalanceamento novo do índice, por exemplo. Tá. Entendeu? Tá. Então, esse segmento teve um crescimento significativo. Hoje nós estamos falando aí de 14, 15 trilhões de dólares no mercado americano. O mercado global tem Ah, 20 trilhões, bateu 20 trilhões, se eu não me engano, no mês até nos Estados passado. Unidos é 75%, 3 quartos. Tá É isso bom. aí, Tá bom. essa é a Tá história. bom. O Brasil, por exemplo, a indústria de ETFs hoje é 1% do tamanho da indústria de fundos Tá. total. 10 Então, assim, é um tri, 1 tri, mercado 100 muito bilhões. pequenininho ainda, 100 Tá. bilhões, nós estamos falando. Estamos falando de 20 É, milhões de dólares. Assim. 100 bilhões, né? É. Então, se você pegar as indústrias de fundos, aí os top, né? O Brasil está, acho que é sétimo, oitavo Hoje maior é 27 gestor, né? trilhões por aí. Então, assim, se você pegar, tirando, obviamente, os Estados Unidos, que é fora da É média, né? metade, Está né? muito acima, e pegar o grupo de 2 a décimo, né? Você vai ver aí que o mercado de ETFs nessas indústrias estão rodando na faixa de 25, 30, 35% da indústria de fundos como um todo. Nós Tá. temos 1% aqui no Brasil. Nossa, Então, a gente tem um potencial gigante de crescimento dessa indústria de ETFs aqui. Então, a grande aposta é quanto tempo a gente vai levar para chegar lá, né? Então, vamos levar mais 3 anos, levar mais 5 anos, levar mais 10. Eu acho que vai ser mais rápido, porque essa é uma indústria que tem uma escala, entendeu? Então, o crescimento dela é proporcionalmente maior. Então, assim, eu lembro, a gente tem um estudo que mostra falei. quanto foi o que levou o primeiro trilhão de dólares da indústria de ETFs. Levou 7 anos para chegar ao primeiro Estados trilhão. Unidos, É o mercado como um todo. americano, Mercado chega americano. americano. 7 anos para chegar a um tri. Chegar a um tri. Aí para chegar no segundo trilhão, já levou 4. Para chegar Tá. no terceiro trilhão, levou 2. Olha. Entendeu? Então, ela vai ganhando escala e vai cada vez crescendo mais, né? Então, pela própria valorização das carteiras. Então, eu acho que isso vai acontecer aqui também. A gente bateu agora 1%, né? Em Mas dezembro ficou de patinando. 2020. Muito tempo, Nossa, conta muito essa tempo. historinha, como é que é o primeiro ETF? Foi com tempo, 2 anos de negociação. Não, o Como é que primeiro é? ETF fez em 2024, né? Fez 20 anos. Nós estamos com 22, que foi o primeiro PIB. O PIB foi o primeiro ETF Era lançado, o PIBB. PIBB, que era PIBB. com a carteira do BNDES, né? Do BNDESPAR, na verdade. E esse índice foi criado com a Bolsa e o ETF, o único ETF por 2 anos.
Quando foi Tá. lançado, teve 2 anos. negociação, porque você podia usar fundo de garantia, Isso. né? Então, obviamente, muita gente se aproveitou, porque o fundo de garantia rendia muito pouco, rende muito pouco. Foi para esse segmento uma forma de você criar um mercado. Mas ainda assim levou 2 anos. Foram 2 anos até a criação do segundo, lançamento do segundo ETF, que, se não me engano, foi Ibovespa. Tá. Depois deve ter tido ainda dividendos aí no meio do caminho, e depois entrou o S&P 500 em 2013, se eu não me engano. Tá bom. Então, esse foi o crescimento, mas o crescimento sempre aí muito marginal do tamanho da indústria de Tirando o ETF. PIBB, que tinha alguma coisa que a É, FGTS explicou, o resto. exatamente. O resto era, assim, pequeno, relativamente pequeno. Quando eu comecei na S&P em 2015, era um deserto, a TF era um deserto. Você falava sobre isso, falava sobre índice, ninguém. Você devia bater nas portas assim. Exatamente. Você ia batendo nas portas, a gente falava, estão pregando no deserto, né? Porque você está falando palavras ao vento, ninguém para capturar isso. Então a nossa decisão sempre foi que educação é fundamental. Eu acho que aí tem tudo a ver aqui com essa nossa conversa É. aqui com a escola, que é exatamente a gente precisa criar a cultura do índice, a cultura do ETF, o que representa esse índice. Então, assim, eu vejo um momento de mercado muito positivo, porque está todo mundo remando na mesma direção. Entendeu? Então, não estamos falando aí, não, é óbvio que tem concorrência entre gestores, tem concorrência entre provedores de índices, tem concorrência aí entre Faz parte. administradores, e é ótimo para o mercado, é bom, porque o custo baixa e tudo mais. Mas está todo mundo buscando com que esse mercado ganhe massa, ganhe volume, né? Ganhe patrimônio. E então está todo mundo aproveitando esse momento, todo mundo fazendo atividades em conjunto de educação. A gente tem um evento que a gente faz anualmente, que é o ETF Masterclass, que a gente Esse ano eu começou. vou, hein? Isso. Se Deus quiser, em 2015 a gente fez o primeiro, éramos, sei lá, 50 pessoas, uma salinha, num 50 hotel aqui, curiosos, provavelmente. curiosos para 50 falar. curiosos. Na época já BlackRock e Itaú já tinham produtos na área de ETFs, né? E, enfim, e aí a gente foi falando sobre isso, o Tesouro na época, a CVM sempre apoiaram essas iniciativas, e a gente foi crescendo, trazendo mais gente, trazendo muita gente de fora para falar sobre o mercado de ETF, explicar. A gente sentia assim uma certa resistência da indústria de fundos ativa, né? É, Aí esse relatório Spiva começou a demonstrar que a indústria ativa não é uma questão de a indústria passiva é melhor do que ativa ou vice-versa, é uma questão simplesmente de alocação. Hoje em dia, aí ambas você pode atividades se ter. justificam e Aí se você pode coexistem. ter fundos ativos e até Com passivos. Para certeza, quê? com Qual o certeza, não problema tem também? problema algum, É. né? A questão é que hoje em dia a quantidade de ETFs no mercado, embora ainda tenha volumes pequenos, como a gente falou, você tem hoje uma gama de estratégias: renda fixa internacional, nacional, inflação, LFT, prefixado, título público, corporativo, corporativo nacional, corporativo internacional, renda fixa. Aí vamos para equities, né? Ações. Aí ações você tem Ibovespa, você tem IBRX, né? hã? IBRX, né? IBRX, você tem Ibovespa Equal Weighted, aí você tem os fatores, né? Momento, baixa Já volatilidade. tem no Brasil? Já tem, já tem. Tem fundos indexados e já tem alguns ETFs. Deve estar na página de vocês lá. Quando é da S&P, sim, Tá, mas quando é índice da S&P, está na nossa página, mas tá, tem na própria relatório da B3 tem, tá, né? tá. Ou na CVM. Então, você tem uma gama de produtos hoje, você fala de cripto. Cripto tem Bitcoin, você tem Ethereum, você tem uma série de moedas já de estratégias que cobrem cripto. E por aí vai, entendeu? Então, você tem hoje uma condição de você fazer uma gestão de carteira em cima só de ETF, E com foi a um vantagem pouquinho, de custo mais baixo e de liquidez em bolsa. que foi um pouco que você começou a falar lá atrás, que você pode fazer uma alocação, talvez semi-ativa, não sei muito bem como chamar, na verdade, juntando diferentes Sim, ETFs. sim, tem. Isso Então, é a gestão ativa via ETFs.
né? Então, é o, é Você o, nem chamaria de semi-ativa, é ativa mesmo. é ativa mesmo, porque Ah, você, na verdade, é como você mexe na sua carteira de ações, né? Ah, eu né? vou trocar esse papel por esse aqui, né? No caso do ETF, você vai trocar um conjunto, quer dizer, você vai trocar um índice que representa um conjunto de ativos por um outro, né? Então, eu vou sair, digamos, de S&P 500 e vou para o S&P Equal Weighted, por exemplo. Tá. O Equal Weighted, qual é a diferença? Ele não tem a concentração em tecnologia que tem o S&P 500. O Que S&P hoje está 500 está na enorme, né? faixa de São mais 40%, 40%, né? tá? Então, houve um movimento de final de 2024 para cá, né, de migração de recursos para S&P 500, produtos de S&P 500, ETFs de S&P 500, Equal Weighted nos Estados Unidos. Então, assim, captação grande, 25, Ah, é? 30 Já estamos bilhões em de dólares. 24 já? Sim, porque já tinha Já gente tinha. achando que essa concentração excessiva em tecnologia não era o que ele gostaria de ver. Tá. Então, o equal weighted é isso, é 0,2 para todas as ações, né, para as 500 Tá. ações. São 503, na verdade, né? Mas Tá. É. é, Mas já tinha mais, mais ou menos, 15 exatamente, exatamente. Então, essa é o equal weighted é uma estratégia. E aí você tem diversas estratégias que você pode utilizar ativamente fazendo essa gestão de ETFs, né? Então, assim, durante muitos anos a gente discutiu aqui no Brasil o que se chama, os termos em inglês são sempre meio chatos de usar, mas são os building blocks, né? Que são aqueles bloquinhos Hum. de que Explica, as explica. crianças que juntavam, né? Sei. Aqueles bloquinhos que você vai montando, Tipo meio, leve, tipo Lego, exatamente, é. tipo um Lego, né? Então, assim, era você ter aquele conjunto de bloquinhos para você poder montar uma casa, montar alguma coisa. Se você só tem dois bloquinhos, só tem dois negocinhos, você não consegue Você montar não faz nada. nem o kit Então você net. precisa ter, exatamente, então você precisa ter um conjunto lá de 30, 40 bloquinhos para você poder começar a montar alguma coisa. Então, uma estratégia de portfólio usando ETFs, você precisa ter as diversas estratégias reunidas para você fazer através desses bloquinhos uma casa, você fazer lá usar como building blocks. Então, é isso que o mercado hoje já proporciona. Você tem uma quantidade de estratégias no mercado muito grande. Então, você tem S&P 500, por exemplo, mesmo aqui no Brasil. Você tem hoje S&P 500 em reais, ou seja, ele Esse é, pequeno reais redeado, redeado, é é isso aí. redeado, ele não tem a volatilidade do câmbio, né? Então, atende bem a determinados investidores que não querem ter a volatilidade do E câmbio. esse você compra aqui no Brasil, ó. Sim, 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 Só é paga. produto Tá. local, o Você índice entra que na nós corretora, tá lá, ó. nós lançamos esse índice em dezembro de 2024. Então, é um produto que é um índice que é composto de S&P 500 mais o S&P dólar, real dólar, e tem ainda o DI, porque como você compra futuros de Gente, S&P tá. 500, né, você tem uma margem, né, que você pode remunerar via CDI, né, Tá. usando CDI, LFT ou DI, o que for. Então, você tem um ganho nessa estratégia em reais. Tem o S&P 500 em Ou seja, dólar, às porque vezes tem eu tenho gente um que quer. ganho na estratégia ainda. Sim, Além sim, de ter o sim, S&P, você tem esse sim, além caixa aí disso, com exatamente. 15% ao ano. Exatamente, Tá. exatamente. Essa é uma belíssima estratégia. É um índice de taxa de administração, os fundos de ETFs com taxa de administração baixa, né? Então, assim, você tem uma remuneração bastante interessante. Tem três, quatro produtos no mercado já utilizando S&P 500 em reais. Olha só. Então, assim, tem para tudo. Cara, Você sabe o que você pode estava falar. falando, Paulo? A gente acha, né? Quando começa a ler sobre ETF, não sei o quê, a gente acha que é um produto passivo. O cara compra os produtos da cesta na Isso. proporção, fica ali e tal. Mas, assim, esta conversa vai deixando claro que é muito mais do que isso. Uma Sim, das coisas que me parece, eu vou até te falar um pouquinho disso, é que o ETF ele aumenta muito a liquidez dos mercados, né? Porque conforme você passa a ter os índices, você tem negociação e melhora a precificação. Então, assim, eu acho que o ETF ele tem ali um motor de dinâmica, um motor que impulsiona o mercado de capital, mercado de bolsa e outros, né? Muito forte, né? com certeza. Inclusive, está na origem, que era uma pergunta que eu ia te fazer também, por que que a bolsa e o tesouro
ficaram tão interessados, porque lá em 2015, você falou a Bolsa, o Tesouro. Por que eles estavam tão interessados que essa indústria crescesse? Por isso, porque é um instrumento de liquidez, né? Então, o ETF, porque assim, Explica aí para mim. o mercado de ações, né, vamos dizer assim, o clássico, né? Nós estamos falando de investidores que vão lá comprar ações Cara, vai lá, individualmente, comprei minha é o que vaga, minha chama terra. de stock picking, né? O cara Tá, que vai lá, eu vou comprar essa empresa aqui porque eu acho que ela vai dar, ou enfim, está estudando, tem lá os fundamentos todos que acredita que aquela empresa vai ter. E aí a indústria ativa tem esse, vamos dizer assim, tem esse expertise, né, de avaliar, analisar as áreas todas de research dessas corretoras, bancos, procurar o alfa, né? exatamente, buscar e demonstrar onde é que está, e tem gente ganhando muito com isso, obviamente, na indústria, né? Mas tem uma turma que não tem condições de pagar esse custo, porque não tem volume, então o ETF se mostra como uma solução mais democrática, entendeu? Sim. Você não vai ser o cara ganhando 200% do CDI, vamos dizer, mas você vai estar ali, de repente, acima do CDI. Tá. Entendeu? Então, assim, o ETF tem essa vantagem. Ele é um indutor da liquidez, seja da própria cota do ETF, seja dos ativos que estão subjacentes ao ETF. Então, tanto o Tesouro quanto o Tesouro tinha todo o interesse em desenvolver o mercado de ETF de renda fixa, exatamente pela liquidez que ele proporciona para os títulos, porque o Tesouro Direto a gente sabe que é um mecanismo que buy and hold, né, que a gente chama, né? O cara É. compra e fica com aquele título na maior parte do Verdade, tempo, não tem porque giro, né? não tem muito giro, né? Aí o leilão, o Tesouro faz lá um leilão, faz uma recompra, né, vamos dizer, na curva toda semana, pelo menos era assim, não sei se ainda continua Também dessa não forma, sei. mas era essa a estratégia, então você precisava de liquidez, você ia lá e vendia o Tesouro. Então você não tinha um mercado secundário ativo, né? Porque você tinha o Tesouro lá recomprando semanalmente ou mensalmente E é o que você falou. os títulos. Então, era um mecanismo, obviamente, é um mecanismo importantíssimo de financiamento, é um mecanismo interessante para o investidor, pessoa física, porque ele não está sujeito à volatilidade de preço do título, né? Ele em carteira. Agora, a liquidez não é, vamos dizer assim, afetada por esse movimento do Tesouro Direto, enquanto que no ETF é. Né? Você E é entra, você pequeno também, sai. né? Pessoa física, né? Então, né? Mas os volumes. Institucional. Mas você já tem volumes, né? Então, assim, se você pega os ETFs de LFT, que estão aí super, né? É, 15% amarelo. ele não é 15%, o ETF de LFT é 25%, né? Mas porque o duration Tá. É da curto, LFT né? é curto. Tá. Para ser 15%, Tributação. tem que estar acima do eixo, tem que estar acima de 2 anos e meio. Tá bom. Então, a gente tem para um índice de NTNB que ele tem um gatilho. Então, se a duration da carteira baixa de 2 anos e 8, né, ou seja, se aproxima de Tá. 2 anos e meio, a gente faz um rebalanceamento forçado do índice, Para manter a. tira o papel mais curto, Tá. acrescenta o Aumenta a mais duration. longo e aí você Tá. amplia de novo a duration da carteira. Nem foi nunca usado esse mecanismo, porque felizmente a gente não teve a situação de duration diminuir a esse ponto aqui no Brasil. Mas é um mecanismo que a gente colocou no índice como uma forma de proteger, né, a questão da inflação, da tributação. Então, mas a LFT é 25%, mas é um excelente instrumento de gestão de caixa. Sim. Então, é o dinheiro que entrou aqui, que você vai pagar daqui a 10 dias alguma coisa, você pega, bota na LFT, paga 25% de imposto de renda, mas você está lá garantido 100% do Selic, Tá. né? Então, né, 100% você tem o custo ainda do imposto, mas ele com certeza ele bate o CDI, ele está acima do Tá. CDI, entendeu? Então, está sendo super utilizado aí no mercado, tem crescido muito o patrimônio desses ETFs. Então, assim, para cada estratégia, você tem uma forma de uso, E aí né? tá, só para um comentário aqui, não sei se ficou claro para todo mundo.
quanto mais gente está compondo esses ETFs de título público, mais as corretoras, as distribuidoras, exato, têm que comprar papéis da dívida pública, né? Então, naturalmente, está vendendo cota de ETF, alguém tem que comprar o papel da dívida pública. Alguém está Sim, com resgatando cota, certeza, tem que com vender. certeza, E aí, exatamente. a cada roda, né? Ele funciona exatamente dessa forma. Então, assim, se o gestor está operando o mercado, está operando um ETF de LFT, e o patrimônio dele recebeu um investimento de 100 milhões de reais, ele tem que comprar esses 100 milhões para a carteira, na proporção, né? Para poder ele fazer frente ao patrimônio, ao novo patrimônio do fundo, que aumentou em 100 milhões. E se tiver Né? resgate, a mesma coisa. Então, Exatamente. Ele começa a vende, ter. ele compra, ele vende. Então, você melhora o mercado secundário, você melhora a precificação dos ativos. Então, você tem um preço mais justo de mercado. Então, assim, tem vários benefícios do mercado de ETF, né? Porque é aquela ideia de que você tem um grupo de pessoas, né, de investidores que individualmente tem pouco peso, quando você bota eles dentro de um ETF, você passa a ter uma massa de recursos significativa. E hoje em dia, Paulo, como é que estão essas captações hoje entre ETFs e fundos ativos, ETFs passivos? Aliás, explica um pouquinho, a gente tinha falado no início, Sim, eu não fiz de propósito, não fiz a pergunta. A gente falou muito de passivos a gente sabe que está começando, quer dizer, no Brasil nem pode ainda, vai, ETFs ativos. Qual é a diferença de ETFs ativos e passivos? tá, vamos lá. Então, o ETF passivo é chamado passivo. Tem gente que não gosta dessa definição, porque, na verdade, ele não é passivo, né? Você tem uma gestão da carteira em função do índice, do comportamento do índice. Mas ele é chamado passivo porque, na verdade, ele não é a carteira não é expressão de uma intenção do gestor. Ele é Tá. simplesmente uma expressão do índice. Então, se o índice diz lá que, sei lá, 2% daquela carteira é um determinado empresa, você tem que comprar aqueles 2%, né? Tá. Porque você pode replicar o índice de diversas formas. Você pode replicar o índice comprando a carteira dele, que é o que Na normalmente acontece, proporção, na bonitinho. proporção bonitinha. Essa geralmente mais acontece. Na maior Geralmente parte é. das vezes Ah, tá. né? Você pode fazer isso através de futuros, que é o caso do S&P 500, por exemplo, aqui no Brasil. Você compra as cotas de S&P 500 no mercado futuro da B3. Ao invés de você comprar as 503 empresas na proporção da carteira, você pode comprar um ETF lá fora, também tem muito aqui no Que Brasil, imagina. que é um ETF de ETFs, né? Então você tem diversos, você pode fazer tem um termo que me fugiu agora, que você pode fazer por é, estimativa, né? Como se fosse uma estimativa. Então, assim, você opera o índice, né? Você replica o índice, sei lá, 70% da carteira. Os outros 30% você vai otimizando, na verdade. É Tá, um mas sistema como de botar otimização, otimização. pegando que Exatamente. tem o beta um Isso, beta não sei o exatamente. quê, vai Então, fazendo. aí já são modelos um pouquinho mais sofisticados, né? Tá. Já tem um pouquinho mais de matemática por trás, mas é também uma forma de se fazer. Na S&P, a gente licencia esses índices, então eles são passivos nesse sentido. Você segue o índice licenciado, né? Tá. E aí, nesse licenciamento, tem autorização para você utilizar o nome do índice, o nome da S&P no produto. O S&P 500, por exemplo, está claro, né? As Sim. pessoas sabem perfeitamente o que representa. As pessoas, na maioria, sabem o que representa o S&P 500, são as maiores empresas americanas, e então você já sabe qual é a estratégia que está ali por trás. Então, esses são, vamos dizer assim, o grupo dos ETFs passivos. No caso dos ativos, é, é isso, é um ETF, é um fundo gerido Tá. de forma ativa, ou seja, a carteira ela tem, na verdade, um benchmark, né? Então, Com digamos, S&P, um vamos supor. S&P 500, por Ah, exemplo. Então, ele busca, está ali em torno do S&P 500, mas ele usa a gestão ativa para buscar o alfa, né, em mas olhando, determinados segmentos. não é Sim. absoluto, Não, qualquer não, não, coisa, não, nada não. lá. Não, ele tem uma estratégia, que ele tem que Tá, dizer qual é essa estratégia, tá. né? Então, ele faz essa gestão ativa. No Brasil, a regulamentação não permite ETF ativo ainda, nem ETF ativo, nem ETF alavancado. Tem, assim, por exemplo, estratégias que estão 2 vezes o S&P 500. Então, você busca fazer o desempenho do S&P 2 vezes.
3 vezes, 1,5 vez, enfim, tem Pô, aí vários. nem alavancado. Exatamente, alavancado. A CVM não permitiu ainda essas modalidades de ETF. Está na agenda regulatória da CVM a revisão dos ETFs ativos, desculpa, no Brasil. Tá. Então, isso é algo que está para vir, está para acontecer aí ao longo desse ano. Entendeu? Está na agenda deles. Uhum. Então, esse é uma alternativa, entendeu? É um outro tipo, é um outro mecanismo de ETF. Agora, sim, a gente ainda não tem oficialmente um SPIVA para esse segmento, mas os levantamentos iniciais que a gente fez, o Opa! SPIVA, que é o É, relatório que compara os fundos ativos com os benchmarks, né, com os tá. índices. Então, a gente pegou, já começou a fazer esse levantamento dos ETFs ativos Viu? frente aos benchmarks. Tá. E a gente viu que não há uma diferença significativa de desempenho, ou seja, você continua tendo um grupo significativo de ETFs ativos que não batem o seu benchmark. Tá. Entendeu? Tá. Então, mas isso ainda vamos dizer, não é, a gente não divulgou ainda esse estudo, a gente ainda está trabalhando nessa base de dados, mas os indicadores são esses, É, mas entendeu? É eu. bem interessante isso. Não, bem interessante. Aliás, depois eu vou te pedir para você, se você tiver também um link sobre building blocks, achei interessantíssimo essa história de como usar para fazer os building blocks. Sim, sim. Se Perfeito, isso a tiver gente tem, né? um Então, link para a essa gente tem muita literatura. coisa, Hudson, nessa parte de educação, tá? Eu O andei vendo, site, é muita o coisa. site da S&P, tanto em inglês, a gente tem em português, o site em português tem muita coisa também, mas, obviamente, o site em inglês é a fonte primária, a gente não consegue traduzir tudo, todo o material para inglês, mas o site tem inglês, espanhol, português, coreano, japonês, e tem mais alguma língua aí que eu estou esquecendo. Mas, então, assim, você manter tudo isso Não, esquece. A IA nem traduzido. vai ajudar com o tempo, né? Hã? Mas a IA vai ajudar com o tempo, Sim, né? sim, já está ajudando, mas é algo que a gente ainda está. Tem assim, um gap entre o que a gente lança em inglês e o que a gente vai lançar em português. Mas, mesmo assim, tanto o site em inglês quanto em português, tem muito material nessa parte educacional sobre ETFs. Desde o conceito mais baixo, a gente tem um treinamento lá chamado Index Literacy, que é uma introdução ao mercado de índices. Então, tudo isso aqui que a gente falou está lá. São 7 trilhas, cada trilha tem na faixa aí de 7 a 10 minutos. No final de cada uma dela tem um testezinho de conhecimento, só para ver se você fixou os principais conceitos. E aí vai, desde o que é um índice, né? Como é que ele é representado, o que é um benchmark, como é que é uma carteira, como é que é um rebalanceamento, a importância da governança dos índices, isso é um ponto que assim, é Opa, fundamental da gente falar, né? Governança de índices, o que porque que é isso, por favor? então, governança de índices é você garantir que o processo de rebalanceamento dos índices, ou processo de Só para gerência, só para explicar, os índices normalmente essas cestas mudam com alguma periodicidade, tem trimestral, mensal. trimestral, semestral e anual, Tá, né? Tem até mensal. tá. É, então, assim, esses índices você tem que garantir que, primeiro, que a metodologia que você tem por trás do índice seja crível, replicável, né? Então, ou seja, as pessoas possam replicar aquela metodologia Senão a para gente ver se não o índice de consegue. fato está Tá. representando aquela estratégia que está dita lá, né? E aí você tem alguém que tem que garantir que essa metodologia está íntegra, que ela não tem nenhum conflito de interesses, que ela não tem, enfim, então tem a governança por trás dos índices. E a S&P, esse assunto é super, super importante para a gente, obviamente, Imagino, super. totalmente segregada, então, assim, a atividade de governança dos índices é totalmente segregada da atividade comercial, literalmente, a gente não tem acesso a essas pessoas, e essas pessoas não têm acesso à área comercial, é, exatamente para evitar qualquer tipo de conflito de interesses, né? E então, assim, a gestão da metodologia, dessas metodologias, é da maior importância, a governança por trás disso. Então, isso é o que diferencia muito um provedor de índices, né? Então, Todo assim, sentido. a S&P hoje tem cerca de 34% do mercado global de índices, né? É líder mundial nesse segmento. Obviamente, o S&P 500, em termos de índice de referência,
seja para ETF, seja para fundo indexado, seja para estruturados, o que for, hoje são 14 trilhões de dólares vinculados diretamente, seja sobre fundos, seja sobre ETFs, diretamente vinculados ao S&P 500. Então, essa massa de recursos é muito grande, realmente leva a gente a essa posição mais de destaque, né? de liderança do segmento. Mas você tem diversos outros segmentos. A gente fez uma fusão há uns anos atrás com a Market, né? Então, a gente trouxe a iBox, que é uma linha de índices de renda fixa com peso muito significativo no mercado. Hoje em dia faz parte da S&P. A S&P fundiu, sei lá, uns 10 anos atrás com a Dow Jones e incorporou o Dow Jones Industrial Average, que é o índice mais antigo, né? O índice vai fazer 160 anos esse ano. É o primeiro índice mundial. 170 anos de índice. Século XIX. Exatamente. É isso mesmo? 1860 e alguma coisa. E eles tinham, foi o Charles Dow, né, que é o primeiro cara que trabalha com o conceito de índices, e na época a indústria de relevância era a indústria ferroviária americana. Então o índice era composto por empresas ferroviárias, não, ferroviárias, desculpa, americanas. Então ele fazia aquela carteira e fazia os cálculos de acordo com a capitalização de mercado daquelas empresas na bolsa. E era na mão, né? Não tinha nada, era tudo na mão. E, enfim, aí depois ele foi aperfeiçoando isso e virou o Dow Jones Industrial Average, que é um índice de 30 ações e que tem uma correlação significativa com o S&P 500. Então é interessante porque é um índice de 30 ações, é um índice pequeno, né, em termos para representar a indústria americana, em comparação com o S&P 500. Então, assim, tem muita história, né? A gente tem aí um histórico muito grande nessa área de índices de que dá a gente essa relevância no mercado. E, assim, de novo, governança é fundamental. Voltando ao Index Literacy, né, que eu estava falando, então é isso. Cada capítulo tem lá uma explicação e ele chega vamos dizer assim, no índice mais sofisticado, que é o VIX. Né? O VIX é o índice que mede a volatilidade do S&P 500, no caso do mercado americano. Aqui no Brasil, a gente montou junto com a B3 o VIX do Ibovespa, está rodando já há 2 anos. É VIX-B? O que é? É VIX, eu não sei o ticker, mas é VIX Ibovespa. Tá. S&P B3, VIX Ibovespa. Tá bom. Então, ele mede a volatilidade em 30 dias, pelos próximos 30 dias, em cima dos futuros de Ibovespa. Então, é chamado nos Estados Unidos de índice do medo, né, que quando ele sobe muito, significa Então, que a volatilidade... O subjacente dele é o índice. Exatamente. Exatamente. A volatilidade é muito grande. Então, na segunda-feira, agora, o índice subiu 20%, 20 pontos. Né? Aqui no Brasil subiu 20 e nos Estados Unidos subiu 12. Tá. Então, mostra que a volatilidade em função da guerra no Golfo, né, já se espelhou no mercado. Então, já gerou uma intranquilidade, uma volatilidade. Depois isso tende a baixar. Em 2008, isso subiu estupidamente. Então, é um índice um pouquinho mais sofisticado, porque ele usa os futuros como referência e ele apresenta essa volatilidade pelos próximos 30 dias. Então, o último capítulo dessa trilha de conhecimento aí é em cima do VIX. E aí, então, você tem essa possibilidade de fazer diversas atividades educacionais dentro do site da S&P sobre índices, sobre ETF, sobre gestão passiva. Então, assim, esse é um item que a gente tem muita atenção, né? A questão da educação é básico. Você só vai criar mercado e crescer mercado com educação. Eu concordo. Você concorda plenamente com isso e diversos players no mercado também, a Bolsa, a Bima, enfim, essas entidades todas estão com uma presença muito forte também nesse segmento. E a gente tem lá o ETF Masterclass, que é exatamente em outubro, final de outubro, aqui em São Paulo, mas a gente faz no Japão, é o maior deles, são 2 dias e tem 1.000 e tantas pessoas atendendo o evento, é um evento bem grande.
Mas é porque acaba que Coreia, China, esses Esse países país. começam também a participar desse evento. Não é um evento só do mercado japonês, é o mercado Ah, asiático, asiático, né? tá. Meio É, Ásia-Pacífico. isso, exatamente. Aí tem no México, que é o segundo maior, tem quase 500 pessoas participando, e aqui no Brasil, o terceiro, com, esperamos aí bater esse ano os 300 participantes. Então, isso Caramba. mostra aí até a curva de Ah, legal. presença, você vai mostrando aí como é que o interesse por essa indústria de ETFs tem aumentado. Tem a questão do assessor financeiro, né, que eu acho que é um ponto importante, que é a questão da distribuição dos Sim. ETFs, né? Então, a gente está vendo aí uma migração na forma como o assessor financeiro é remunerado, né, indo Para o para os FIBase, né? fee-based. Então, isso é uma tendência em vários mercados. Então, assim, o mercado da Austrália e do Canadá tiveram um crescimento, o mercado de ETFs, tiveram crescimentos significativos quando ocorreu esse movimento para o fee-based do investidor, porque o custo do ETF é baixo. Entendeu? É, Então, assim, se o cara é remunerado em cima do produto, ele, obviamente, a tendência é buscar produtos em que ele tenha uma remuneração melhor. Se ele trabalha com o conceito de fee-based, ou seja, ele ganha pelo que ele gere da carteira como um todo, né, isso dá a ele uma liberdade maior, sim. né, porque ele não está vinculado ao desempenho do produto especificamente, né, a remuneração dele. A remuneração dele é pelo aconselhamento, pela assessoria que ele faz na gestão dessa carteira. Sim, sim. Então, essa é uma outra questão, mas assim, não vou dizer isso, não é a única questão, são várias. Tem Não, acho várias que é um questões, conjunto mesmo. é um conjunto, educação, conhecimento, né? O FIBES é um deles, tributação é outra. Aqui no Brasil a gente tem uma tributação de mercado muito diferente, então você tem os isentos, você tem É, tributações diferentes para coisas iguais, você tem o come cota, tem que fazer um curso de tributação aqui. exatamente. Então, assim, o ETF, a grande vantagem do ETF hoje em relação aos fundos ativos de renda fixa, por exemplo, é o come cota. Você não tem come É, cota no ETF. É 15% e sem come cota. Então, isso já é um diferencial muito grande barba, é bárbaro. de remuneração. É Entendeu? bárbaro. É dinheiro que você está deixando em cima da mesa, né? É, Você está pagando a mais. Então, essa é, vamos dizer assim, a realidade do nosso mercado de olha. ETF. Nós estamos Ah, nessa linha aí. Paulo, infelizmente, nossa conversa está chegando ao fim. Só uma Sim. perguntinha aqui. O que que você acha? ETF daqui a 10 anos, você acha que é um produto que vai estar assim na... Vai ser um produto massificado? E eu acho que tem tudo para isso. Acho que tem tudo para isso, Hudson. Eu acho até que em menos tempo. É mesmo? Eu estou acreditando que esse mercado aí vai bater nos 15, 20% do De um para tamanho da 15, indústria. 20. Eu acho que sim, nos próximos 5, 7 anos, porque tem esse ganho, tem essa escala, entendeu? Que eu acho que impulsiona muito o mercado. Eu não tenho assim dúvida que esse segmento vai crescer. Se a gente fala, voltando à questão que eu estava falando inicialmente, né? Se a gente pensar que o mercado brasileiro vai bater uns 30%, 25%, 30% do tamanho da indústria de fundos em ETF, nós estamos falando de 500 bilhões de dólares. A Tá. indústria brasileira tem 1,7 trilhão de dólares em fundos em geral, Tá. né? Então, nós estamos falando de 500 bilhões de dólares entrando nesse mercado de ETF. É muito dinheiro. E você pode ver aí pela quantidade de gestoras de ETF internacionais que estão chegando no mercado, Eu né? acho que os gringos também vão Então, alocar de ETF muitas vezes, né? sim, com Aqui certeza, fundo de também. pensão. Então, assim, e aí esse é um conceito interessante. Fundo de pensão, ele não entra no ETF pequeno, porque ele não vai botar 1 milhão, 2 milhões no ETF, E ficar com entendeu? metade do ETF. Exatamente. Então, ele precisa ter que o ETF tenha massa. Aí, no momento que o ETF ganhou massa, aí ele começa a fazer uma alocação via ETF também, para estratégias internacionais, eventualmente em reais, ou seja, sem volatilidade do câmbio, porque ele não quer, eventualmente, uma interferência na performance da carteira dele de ações por conta de volatilidade cambial. Entendeu? Então, assim, à medida que você vai ganhando corpo,
mais fatores vão se formando para que esse corpo aumente ainda mais. Então, eu acredito muito que esse mercado vai ter esse crescimento bastante significativo. Eu estou super otimista com o mercado de ETF e mais, eu acho que assim, a S&P está muito bem posicionada nesse segmento, porque a questão da internacionalização, desculpa roubar mais um tempinho aqui, Não, mas que eu acho que esse assunto é fascinante, né? O Brasil, durante anos e décadas, né, a gente sempre falou de operar no Brasil exclusivamente. Ninguém nem considerava S&P 500, ninguém considerava nada de mercado internacional. Era, sei lá, 80% renda fixa, título público, 20% uma concentração de risco absurda, né? Quer dizer, contra todos os manuais sim. de gestão de risco, Não faz diversificação você não vai... internacional, nada. Exatamente. E hoje em dia, as plataformas, né, que estão aí colocadas em mercado, estão fazendo um trabalho espetacular de Sim. difusão de internacionalização de mercado. Eu recebi outro dia de um banco que eu sou correntista, um WhatsApp dizendo para abrir a conta com eles, uma conta no mercado americano, que era exatamente igual uma conta em reais, só que é uma conta em dólar. Você tem cartão de crédito, você tem acesso ao mercado de investimentos americano, enfim, está tudo lá. Transferência daqui para lá é simples, sem burocracia. Então, assim, a verdade é que a infraestrutura do nosso mercado como um todo cresceu muito, melhorou muito, né? Então, a questão a forma como o Banco Central lidava com o câmbio era Nossa, uma burocracia é. gigante. Hoje em dia, a regulamentação melhorou, a regulação melhorou muito, está muito mais Antigamente, o cara, fácil. alguém tinha uma, lembra? Antigamente, alguém tivesse uma conta fora no exterior, se fosse político, então, esse cara tem Era uma conta no suspeito, exterior. Hoje em exatamente. dia, que você falou, você abre uma conta ali Exatamente, pela muito internet, fácil, aplicativo, você pelo recebe extrato, aplicativo. você faz tudo. Então, assim, essa infraestrutura eu acho que ajuda muito o mercado a crescer, e esse mercado vai ganhando. O Brasil é um país de 220, 240 milhões de habitantes, a gente assim, tem muito aí para crescer, né? Então, eu acho que e a indústria da gente é uma indústria muito sofisticada. Então, eu acho que a gente está aí no caminho certo. Tá certo, Paulo. Obrigado, Beleza, Paulo. Hudson, um A grande prazer conversa estar foi contigo, ótima. viu? O dia todo meu foi excelente, muito gostoso Que mesmo. bom. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com meu amigo Paulo Sampaio, falando sobre índice, benchmark, ETF, imperdível. Grande abraço. Um abraço, obrigado.